Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre todos vocês aí nas suas casas, sobre nós aqui também. Uma alegria estar junto com vocês. Dessa forma, nós estamos juntos. Cultuar ao nosso Deus nesse domingo à noite. Quero começar fazendo uma leitura bíblica do Salmo 16. Vamos ler os versículos 1 e 2. Você vai poder ver aí na sua tela e você, junto comigo, poderá estar lendo essa passagem bíblica nesse momento. Vamos ler? Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Que essa verdade possa ser na sua vida e na minha vida. Feche os seus olhos nesse momento, vamos falar com Deus. Santo Deus, aqui nós estamos para te cultuar. Ó Deus, aceita o nosso louvor, aceita, ó Deus, a nossa adoração, pois nós estamos a fazer isso de coração sincero. Aqui na igreja, nos lares, Senhor, ouve as nossas orações. Aceita, ó Deus, nossos cânticos. Fala nossos corações através da tua palavra, Pai. Nos concede um culto de graça, um culto de comunhão. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para nós é uma alegria estar aqui junto com vocês, cultuando o nosso Deus. E nós queremos, diante disso, lembrar a nossa divisa, né? O tema e a divisa da nossa igreja para esse ano de 2020. Então você vai poder ver aí na tela o tema e a divisa, e eu quero convidar você a ler junto comigo nesse momento. Vamos lá? Primeiro tema: firme promessa unida para a glória de Deus. Mais uma vez, firme promessa unida para a glória de Deus. E a divisa se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, lembre-se disso. Tudo que você fizer na sua vida, faça para a glória de Deus. Mais uma vez, quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos buscar a Deus em oração. Vamos interceder, meus irmãos, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão hospitalizados. Vamos interceder a Deus por aqueles que estão passando por um momento difícil na sua vida, um momento de perda, um momento de doença. Vamos falar com Deus, vamos interceder a Deus por essas pessoas. Feche os seus olhos aí na sua casa e vamos juntos orar a Deus. Santo Deus, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença em oração. Ó Deus, nós queremos entregar nas Tuas mãos, colocar diante do Teu altar a vida daqueles que estão doentes. Senhor, o mundo hoje, o nosso país, vive uma pandemia. Pai, muitas pessoas estão ficando doentes. Muitas pessoas estão enfermas por causa desse vírus. Ó Deus, suplicamos a Ti, ó Pai, coloca a Tua mão sobre cada um deles. Que Teus filhos, Senhor, possam ser curados. Dá a eles, ó Deus, a Tua bênção. Ó Pai, que eles possam buscar em Ti o refúgio. Deus, também intercedemos a Ti por aqueles familiares que perderam seus entes queridos por causa dessa doença. Senhor, consola-os, conforta-os nesse momento de dor, de tristeza. Ó Deus, coloca neles o entendimento da Tua soberania em nossas vidas, do entendimento de que nada acontece em nossas vidas se não for da Tua vontade. Ó Pai de amor, tem misericórdia desses irmãos.
ajuda-os. Ó Pai, nós somos gratos porque nós podemos fazer isso que nós estamos fazendo agora. Podemos nos chegar a Ti em oração. Podemos Te cultuar livremente. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Como é bom, irmãos, podermos fazer isso, né? Mesmo com essa dificuldade que nós estamos passando, não podemos estar na nossa igreja juntos, mas nós temos recursos para cultuar a Deus mesmo dessa forma. Isso é muito bom, isso é um privilégio que Deus nos concede. Vamos fazer novamente uma leitura bíblica, os Salmos 16, capítulo 16. Vamos ler 2 versículos, versículo 5 e o versículo 11. Você vai poder também acompanhar a leitura junto comigo nesse momento. Vamos todos juntos ler? Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Que essas palavras também possam ser fortes em nossos corações e possam estar fazendo morada nele. Nesse momento, irmãos, nós vamos cantar. Vamos louvar a Deus nesse instante. As letras das músicas, dos hinos que nós iremos cantar, vai estar aparecendo aí na tela. Então, junto conosco, vamos louvar a Deus. Vamos cantar louvores ao nosso Deus nesse momento. Graça e paz, meus irmãos. Nós cantaremos alguns pedacinhos de 3 hinos do cantor cristão. O hino de número 101, o 123 e o 398. Louvemos ao Senhor. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça. Se pois amas
Nesse momento, irmãos, vamos ter a mensagem com o pastor Bob. Que Deus possa, assim, falar ao meu coração e ao seu coração nesta noite. Quero saudar a todos em nome de Jesus. Nessa noite de domingo, nós queremos continuar ainda a exposição do Evangelho de João. Vamos falar hoje de um texto muito conhecido. E às vezes a gente não consegue entender muito bem aquilo que Jesus falou, a razão pelo qual ele falou, a palavra que ele falou nesse Evangelho. Antes eu queria terminar o capítulo 7, falando do resultado daquela situação que Jesus, quando ele chega e fala que ele é a água que sacia a sede daquele povo. As pessoas tiveram ideias sobre Jesus. Lá no verso 40 do capítulo 7, nós encontramos: ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi. Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-los, mas ninguém lhes pôs as mãos. Interessante é que Jesus, na realidade, ele veio criar essa situação, não por uma questão de propósito, mas é algo natural, porque ele veio fazer aquilo, dizer aquilo, viver aquilo que Deus gostaria que todos vivessem. Então, contrariava tudo aquilo que estava acontecendo naquela época, a cultura, a parte religiosa, toda a relação. E os entendimentos daquilo que a palavra de Deus falava, das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, eram interpretados da forma como eles entendiam. Por isso que eles chegaram a certas conclusões. E aí, como no verso 45, nós entendemos que a guarda do templo foi enviado para prender Jesus. E diz 45, diz: finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não trouxeram? E eles, mais uma vez, tiveram uma outra informação sobre Jesus, ou uma dedução, ou eles chegaram à conclusão: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. E aí vem aquelas questões, quando nós não aceitamos, ou quando nós não queremos concordar com as verdades. Aí no verso 47 ele diz assim: será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Olha, essa é uma coisa que eu queria que vocês pudessem bem perceber isso. Quem está enganado não sabe que está enganado. Então, você dizer que a pessoa está enganada, você pode estar enganado até falando sobre essa situação. Nesse caso aqui, eles estavam completamente, absolutamente desenganados. Mas eles não olhavam para si, percebiam isso, porque a mente deles estavam cauterizadas pelo raciocínio da época, por aqueles que eles entendiam, que conheciam melhor as coisas. Então, por isso que eles questionaram, e perguntando se eles estavam enganados. Por acaso alguém das autoridades, dos fariseus, creu nele? Não, mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Então, quando a gente não consegue ver o que está na frente da gente, na realidade daquilo que é real, a gente começa a desprezar os outros, começa a entender que nós temos um patamar a mais de conhecimento, por isso que os outros se tornam ralé, mas nós não somos autoridades. Mas olha, dentro daquela autoridade aparece um chamado Nicodemos, que está no capítulo 3 de João. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes. Então, a pergunta de Nicodemos é aquilo que eles deveriam entender, que se eles quisessem realmente fazer o que Deus estava querendo fazer, deveriam escutar o que Nicodemos falou. Mas olha só, ele diz assim: a nossa lei condena alguém
sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo, ele está dizendo assim, nós estamos errados. Nós não estamos indo pelo caminho daquilo que nós prezamos. Nós prezamos pela lei, e a lei fala isso. Mais uma vez, quando nós estamos enganados, quando nós não queremos abrir mão por causa de orgulho, por entender que o nosso erro vai apontar, ou vai destruir, ou vai acabar com a nossa reputação, eles dizem assim, responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá na Galileia que não surge profeta. Então, para justificar aquela verdade que Nicodemo estava falando, eles lançam um outro questionamento. Por quê? Porque eles tinham a ideia de que por Jesus ter vivido na Galileia, ele era galileu. Mas olha, nós sabemos pela Bíblia que Jesus veio, nasceu em Belém, da forma como nasceu, o questionamento que foi feito, que isso aqui é filho de Davi, era da linhagem de Davi, tudo isso. Só que eles não estavam olhando por essa visão, porque eles estavam cegos, enganados para isso. Gente, a religião pode cegar a gente. A religião pode levar a gente a não ver o próprio Deus agindo. O que acontecia naquela época. Não conseguiam ver a Jesus, não conseguiam perceber quem ele era, porque estavam cegos. A religião cega as pessoas quando a religião ela é formatada não pelo que diz a palavra de Deus, mas pelas regras, por aquilo que é de interesse de quem está coordenando aquela religião. E no último verso do capítulo 7, diz assim, então cada um foi para a sua casa. Eu tinha mais o que fazer. Mas no verso 1 do capítulo 8, porque é uma continuação, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Todo mundo foi para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Nós sabemos que o Monte das Oliveiras era um lugar ideal de Jesus para orar. Eu queria lembrar que o texto que vamos ler aqui tem duas particularidades importantes. Aqui é a única vez que se fala sobre o Monte das Oliveiras. Segundo, é que esse texto ele não foi encontrado em manuscritos, porque na conjuntura de quando prepararam todo o material, todo o cano, ele não tinha sido encontrado nos melhores manuscritos. Mas todo o relato que está aqui demonstra a ternura e a forma como Jesus sempre foi. Essa história conhecida, que é aquela história da mulher que foi pega em adultério. Então essas particularidades são interessantes. Mas há uma particularidade aqui muito importante, que eu queria que vocês pudessem entender daqui a pouco, quando vamos explicar sobre esse texto. Vamos ler o texto que diz assim, Jesus, porém, capítulo 8, a partir do verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Sabemos que ele teria ido para orar. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Então preste atenção. Jesus havia saído do templo, o questionamento de quem ele era, ele sai, vai fazer aquilo que era natural dele, que era algo que ele faria todas as vezes. Eu penso que todas as vezes que Jesus faz isso, sai para um lugar para orar, especialmente esse lugar que é ideal para ele, vai procurar saber ao Pai qual o próximo passo. Ele estava no templo, saiu, todos foram para casa, ele foi para o monte. Então ele foi perguntar, Pai, o que é que eu faço agora? O Pai diz assim, volta para o templo e ensina aquele pessoal. E logo ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, e aí o povo todo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. O mestre da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor lhes diz, eles estavam
usando, e o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Deixa eu somente pensar um pouco aqui com vocês, porque muitas vezes a gente olha e diz assim, mas Deus disse que a mulher que foi pega em adultério deve ser apedrejada. Não é bem assim. A palavra nos orienta que há um caso específico sobre como uma mulher seria apedrejada. Deuteronômio, quando se fala na lei, no capítulo 22, a partir do verso 13, nós encontramos quando é aplicada essa sanção, esse juízo à mulher e ao homem também. A partir do verso 13, nós encontramos tanto o homem como a mulher. Ele diz assim, se o homem casasse e depois de deitar-se com a mulher, rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la, dizendo, casei-me com esta mulher, mas quando me cheguei a ela, descobri que ela não era virgem. O pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade, junto à porta, a prova da sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes, dei a minha filha em casamento a esse homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse, descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade e eles castigarão o homem. Bom, nós sabemos que essa prova era um lençol melhado com a mancha de sangue, no dia da lua de mel. Esse ato era feito logo após que a relação sexual fosse feita, alguém traria a comunicação de que foi feita e traria o lençol, para que esse lençol fosse a comprovação da virgindade da mulher. Então, os pais ficavam com isso justamente para evitar esse tipo de comportamento. Certo? Aplicarão, verso 19, aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, ao homem que julgou mal, o homem que apontou mal, de prata, serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Okay? Então ele tinha desejo de divórcio, ele entendeu que a mulher não servia para ele, e achou no direito de difamá-la, e aí a Bíblia fala disso aqui. Agora vamos ver a continuação. Se, contudo, a acusação for verdadeira, e não se encontrar prova de virgindade da moça, ela será levada à porta da casa do seu pai, e ali os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa do seu pai. Elimine o mal do meio de vocês. Se o homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Elimine o mal do meio de vocês. Se numa cidade o homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento, e se deitar com ela, leve os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade e não gritou por socorro. E o homem, porque desonrou a mulher do outro homem, elimine o mal de vocês. Então, nesse caso aqui, nós encontramos as grandes interpretações equivocadas, erradas, daqueles que seguir essa mulher. Essa mulher, ela foi pega num ato de adultério. Então, ela, para ser apedrejada, ela precisaria ser uma mulher que tinha casado e ela não fosse virgem. O homem é que teria. Mas se os dois foram pegos, os dois seriam mortos. Então preste atenção.
que situação encontra essa coisa. E olhe que quem está indo, levando esta mulher, é o grupo de pessoas que entendiam da lei. Diz assim que os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-no ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Estava usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se e novamente e continuou escrevendo no chão. Irmãos, muita gente tenta entender o que Jesus escreveu no chão. Nós não sabemos, não tem como saber disso. Nós podemos até criar, pensar no que ele estava escrevendo, se ele estava escrevendo os pecados das pessoas. Não. O que nós podemos pensar aqui é a atitude de Jesus diante de todo o quadro. Diante de toda a situação. Nós temos aqui os personagens. Nós temos Jesus, nós temos o povo, nós temos a elite religiosa e nós temos uma mulher que foi pega em adultério. Situação, nós temos Jesus sendo questionado para apedrejar ou não aquela mulher, sendo colocado diante dele a lei. Então, o que é que eles esperavam que Jesus fizesse? Se Jesus respondesse que apedrejasse, ia por baixo tudo aquilo que eles achavam, entendiam que Jesus tinha pregado sobre graça e misericórdia. Se Jesus dissesse que não, eles iam acusar Jesus, aí sim, acusariam Jesus de ir contra a lei. Nós sabemos disso. Mas Jesus falou uma coisa, disse assim: os que ouviram foram saindo, ele diz assim: seja o primeiro a atirar a pedra aquele que não tiver pecado. Essa palavrinha, a palavrinha anamartetos, no grego, tem o significado de absoluta falta de pecado. O que ele está falando aqui é de se você não tem pecado nenhum pecado. E aqui ele está tratando não só do pecado realizado físico, mas do pecado da mente. Jesus está dizendo assim: ó, vocês, se um de vocês, e era o único que podia falar isso, se um de vocês não tiver absolutamente nenhum pecado, porque a palavra pecado, amartia, mas anamartia, ou anamarteto, significa absolutamente nenhum pecado. Agora imagine como seria a reação daquelas pessoas. Para a gente olha assim, faz assim: olha, mas muita gente ali poderia dizer assim, ele está falando aqui se é sem pecado. Então, hoje eu não pequei, então estou aqui numa boa. Mas o texto está falando aquele que não tem absolutamente nenhum pecado. E o texto diz que Jesus, depois que ele falou isso, e voltou a escrever no chão, inclinou-se, apenas disse o que tinha dito, e os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Eu fico pensando que entre jovens e velhos, quando os jovens viram os mais velhos jogando a pedra no chão, saindo, os jovens seguiram. E eu fico pensando o que foi que aprenderam com isso, com essa situação. Simplesmente para mostrar ao povo o quê? Porque uma coisa eles já falaram: somos pecadores.
E aí eu fico pensando mais ainda, quando nós achamos que somos alguma coisa na vida e buscamos denegrir a imagem de alguém. Eu queria abrir um parênteses aqui, apenas para a gente lembrar o tempo que nós estamos vivendo. Falamos da pandemia. Ontem tivemos um dia muito tumultuado no Brasil, com a saída do ministro e com a postura do presidente. Mas eu me preocupo mais ainda com a postura daqueles que não fazem parte desse meio e comentam, fazem seus comentários sobre esses assuntos. E o pior ainda é que fico citando a palavra de Deus. É muito difícil para a gente pensar como Deus pensa se nós entrarmos no diálogo conosco mesmo, com a situação, sem pensar da forma como Deus pensa. Continua a palavra de Deus falando que a autoridade, qualquer que seja, foi colocada por Deus e é Deus que tira. E hoje pela manhã, a devocional pela manhã, falou sobre a retirada de Nabucodonosor do reinado para virar o animal. Simplesmente porque Nabucodonosor entendeu que era tudo que acontecia era por causa dele. Então, o grande, sublime, o estupidamente absoluto rei daquela época, conhecido por toda a terra, submeteu-se a viver entre os animais. E Deus agraciou, a graça de Deus o trouxe de volta. E na sua volta, ele reconheceu quem era Deus. Talvez nós precisemos pensar nisso. Em vez de tirarmos nossas conclusões sobre as situações de quem está fazendo isso, fazendo aquilo outro, em vez de pegarmos as pedras para jogarem nas pessoas, precisamos saber o que é que Deus pensa sobre esse assunto. E aonde Ele está nesse assunto. O que é que Ele faz nesse assunto. Você pode até perguntar, onde é que está Deus? Você pode até perguntar, nós somos livres para isso. Mas se você quiser realmente saber a resposta, busca aqui na palavra de Deus. Quando essa mulher foi pega em adultério, ela jamais imaginaria que poderia acontecer o que aconteceu com ela. Quando essa mulher foi pega em adultério, aqueles homens jamais imaginariam que aconteceria o que aconteceu com eles. Aqueles homens saíram vitoriosos, saíram atrás de praticar a justiça em nome de Deus. Mas foi deparado com um homem que eles o consideravam um ninguém. E, no entanto, esse homem dá a resposta que eles precisavam. Talvez nós precisemos de uma resposta do Pai. Talvez precisemos ouvir dele qual a razão da minha ira, a razão da minha crítica. Talvez possamos nos colocar no lugar de Jonas, depois de tudo que Deus fez, e Deus perguntar a ele, qual a razão de você estar desse jeito? Porque eu sou o Senhor. Eu não sei como essas pessoas reagiram depois que saíram dali. Não sabemos disso. Mas se nós olharmos todo o contexto da palavra de Deus, alguns devem ter saído com ódio de Jesus. Outros devem ter saído maravilhados. Aqueles que estavam ao redor de Jesus ficaram de boca aberta. Porque Jesus confrontou as autoridades máximas daquela época. Como profeta que somos, nós precisamos confrontar a partir da palavra de Deus o que está acontecendo. E não a partir daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, e não a partir de uma campanha que eu venha fazer, seja ela qual for. Aqueles homens saíram de um por um. De um por um, dos mais velhos aos mais novos. Ficou somente aquela mulher
Jesus e aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus. E a Bíblia diz no verso 10 que Jesus se pôs em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Mulher, você está viva. Ninguém a apedrejou. Ninguém a condenou. Talvez Jesus pudesse dizer assim para ela: jamais você imaginaria que pudesse acontecer isso com você. Talvez você estivesse pensando que, estando diante de mim, pelos comentários das pessoas, não teria solução para a sua vida. Na realidade, Jesus falou para aquela mulher aquilo que precisamos falar sempre, ouvir sempre dele. Nós gostamos de condenar as pessoas, de apontar, de dizer que as pessoas estão erradas. Gostamos de pegar pedras. E de Jesus sempre ouviremos essa expressão. Olha, se você não tiver absolutamente nenhum pecado, vá à frente, apedreje, mate. Precisamos ouvir isso dele, do coração dele para o coração da gente. Para corrigir a nossa forma de pensar sobre as pessoas. Nós já vimos aqui que os grandes daquela época trataram os soldados como ralé. Os grandes daquela época trataram Jesus como um Zé Ninguém da vida. Hoje as pessoas tratam a igreja de Jesus como uma coisa qualquer. Talvez porque estamos com pedras na mão. Precisamos nos colocar dentro do Senhor como essa mulher. Porque talvez nós não tenhamos adulterados fisicamente. Talvez o nosso adultério, como não tem sido fisicamente, mas é um adultério quando nós abandonamos o Senhor e idolatramos as coisas, as situações, as pessoas. Quando deixamos de obedecer a palavra do Senhor para obedecer outras coisas. Estamos adulterando. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, que ela está dizendo algo, que aquilo é verdade, e nós colocamos uma coisa a mais. Ou tiramos alguma coisa. Porque interpretamos as coisas de acordo com o que é conveniente para a gente. Nós adulteramos. Adulteramos. Então são dois personagens fortes. Aquele que adultera e aquele que acha que não adultera. Que tem o direito de machucar a quem adultera. Mas o personagem principal levanta para mim, levanta para você e diz assim: eu também não a condeno. Vá agora e abandone sua vida de pecado. Jesus está dizendo para ela assim: filha, eu não vou poder estar com você sempre. Sempre você terá em mim o consolo. Mas você precisa se livrar disso. Nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa vida de relacionamento com Deus. Tudo que você possa imaginar, tudo aquilo que sai da sua mente e que não tem raiz na mente de Jesus, deve ser abandonado. Porque vai se tornar um pecado. Vai se tornar em algo que não aponta para Jesus. Nós imaginamos que essa mulher, ela seguiu a Jesus tão de perto. E foi talvez uma das mulheres que deu a Jesus todo o serviço, servia a Ele. Você sabe por quê? Como acontece na vida, nessa vida promíscua. Você imagine que aquela mulher, ela tenha
esse ato de adultério, de prostituição, seja o que for, uma constância na vida dela. Tanto é que Jesus disse que abandone a sua vida de pecado. Mas você imagine que essa mulher, ela sai de casa, e quando o homem olhava para ela, sabendo que ela tinha esse desejo também, ela olhava para aquele homem e ela já percebia que aquele homem a desejava. Agora você imagine essa mulher, ela agora em pé, diante do Senhor, e vê um homem olhando para ela, ela percebe que esse olhar não é um olhar completamente diferente. É o olhar que Jesus olha para a gente. Um olhar de graça, misericórdia, de amor. Um olhar de quem está dizendo, para de fazer isso. Só te prejudica. Não caminha mais dessa forma. Porque tanto apego a essas coisas. Porque tanto projeto na sua cabeça, tanto sonho. Você não tem pensado em mim? Nós encontramos esse texto, é muito conhecido. Geralmente quando alguém está cometendo um erro e alguém quer se defender, diz, olha, quem quer jogar pedra? Se você não tem pecado, que joga pedra. Porque nós aprendemos esse texto dessa forma. Nós não podemos ver aqui nesse texto, enquanto interpretarmos apenas isso, e ver o olhar de Jesus na vida daquela mulher, e na minha vida e na sua vida. Jesus não quer que nós pequemos. Ele quer que nós vivamos para Ele, como Ele, porque para Ele toda glória, toda honra e todo louvor. Jesus disse àquela mulher, abandone essa sua vida, essa sua prática. Seja qual for a prática da sua vida, seja qual for a coisa que lhe prende, mesmo que ninguém saiba, mesmo que não seja tenha sido visto como essa mulher, mas o Senhor sabe perfeitamente. Ele vai falar para você hoje, como Ele fala sempre, abandona essa vida, abandona esse teu raciocínio, abandona esse jeito de pensar que não aponta para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus possa, nessa noite de domingo, ajudar a cada um a entender que o nosso propósito só tem um, a honra e a glória de Deus. Que Ele possa nos abençoe. Amém, irmãos. Obrigado, pastor Bob, pela palavra. Vamos cantar, encerrando assim esse culto. Vamos louvar a Deus por mais um culto. Quero convidar você também, na sua casa, a estar conosco também nesse instante, louvando o nosso Deus. Vamos cantar a música Oferta de Amor. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Como oferta viva em teu altar.
abençoe a todos, uma boa noite.